Vamos orar. Ó Deus bendito, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo que existe, nós te louvamos porque mais uma vez temos o privilégio de abrir a tua palavra e encontrar em Gênesis os fatos históricos de como tudo foi criado. Hoje, ó Deus, nós nos deparamos com o fim do sexto dia. Vemos aqui o ápice da tua criação, o clímax. O Senhor preparando todas as coisas, desde o dia primeiro, para colocar na terra a humanidade, para colocar na terra o homem segundo a sua imagem e semelhança, para dominar toda essa criação. Ó Deus Todo-Poderoso, por favor, nessa manhã, fala conosco, nos ensina exatamente o que esses versículos querem nos dizer, porque Moisés os escreveu, qual era a intenção do Espírito Santo, não apenas para o teu povo naquela época, mas para o teu povo hoje, na nova aliança. Nós que já temos a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. Ó Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, para guardarmos a tua palavra, compreendermos e aplicarmos diariamente em nossas vidas. E principalmente, ó Deus, nessa manhã, se houver alguém aqui que ainda duvida de Gênesis 1 como sendo fato histórico, que não tem ainda compreensão da Santíssima Trindade, de que só no Senhor Jesus Cristo, que é a tua imagem, é que temos a redenção da imagem de Deus. Por favor, ó Deus, nessa manhã, mostra o teu poder salvífico e salva essa pessoa. Restaura nela, recupera nela essa imagem de Deus que ainda está ali, mas completamente quebrada e deturpada. Tende misericórdia de nós. Espalha a tua imagem por todo o mundo. Traz o domínio e a restauração de todas as coisas. Assim nós te rogamos em nome de Cristo, aquele que é a imagem perfeita do Deus invisível. É que nós oramos. Amém. Amém. A arqueologia, a paleontologia, a antropologia estabelecem o aparecimento do Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem moderno, a partir de outras espécies de hominídeos, há cerca de 160 mil anos, num período geológico muito recente, a partir da África, no Vale de Omo, no sudoeste da Etiópia. Segundo os evolucionistas, a evolução biológica da espécie humana seria o resultado da adaptação do Homo erectus, o antepassado do homem moderno, ao meio em que vivia. Desde então, o Homo sapiens teria evoluído, multiplicando-se cada vez mais, tornando-se a espécie dominante do planeta. Se o homem é apenas a evolução do Homo erectus, quando é que ele se torna então a imagem de Deus? Você olha para o texto a respeito de Adão e Eva, e em pesquisas bem rápidas você vai perceber o quanto, mesmo dentro do evangelicalismo, você tem pessoas defendendo que Adão e Eva não passaram de um mito, de uma fábula, uma história criativa e interessante, mas não factual, para mostrar como foi o surgimento da humanidade. Se Adão e Eva são mitos, como é que fica então o relato de Paulo lá em Atenas, quando ele diz, por favor, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 17, versículo 26. Se Adão e Eva são apenas personagens mitológicos, como é que fica não só esse texto, mas o restante da Bíblia, que tem como âncora Gênesis 1 e tudo aquilo que o Espírito Santo nos diz ali. Atos 17, versículo 26, Paulo, pregando o Evangelho em Atenas, ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra.
Você olha, por exemplo, para a posição oficial do catolicismo romano em uma encíclica falando sobre o surgimento da humanidade, e eles categoricamente recusam ou rechaçam a ideia de poligenismo, ou seja, de que vários casais, vários seres humanos geraram então o restante da humanidade. Mas ao mesmo tempo, naquele mesmo documento, eles não recusam a ideia de que, por mais que Adão e Eva tenham sido o primeiro casal, a partir deles então veio o processo de evolução. Como é que nós encaixamos essas coisas? Como é que nós pegamos aquela imagem famosa, do homem, aquela imagem da evolução do homem sendo cada vez mais ereto, se tornando então, finalmente, o Homo sapiens, como a biologia quer nos mostrar. Quando, naquela figura ali, de um ancestral comum para um homem inteligente e ereto, em que momento a imagem de Deus é estabelecida naquela criatura? Ou nós entendemos, de forma sábia, intelectual e racional, Gênesis 1 como sendo a formação do homem, ou nós continuaremos demonstrando inconsistência total em relação à evolução ou qualquer tipo de teoria a respeito do surgimento do homem. Nós vemos aqui que em nenhum momento o homem se torna a imagem de Deus. Quando ele é formado do barro, ele já é formado daquela maneira. Ele já começa sendo imagem de Deus. E isso é fundamental para nós entendermos o final do dia sexto. Por isso que na semana passada, nós vimos desde o primeiro dia até o quinto dia, na verdade o início do sexto dia, nós já trabalhamos aqui a criação dos animais domésticos, mostrando justamente esse processo sábio de Deus, preparando a terra, preparando o cosmos, para aquele que seria a sua imagem nesse cosmos e que faria a sua luz resplandecer cada vez mais, mostrando assim a sua glória. Nós vimos nesses dois primeiros sermões que o Deus triuno criou o cosmos do nada e tudo com um propósito. Nós vimos na semana passada que ele cria todas as coisas em 6 dias literais e tudo muito bom. E hoje nós veremos que esse Deus triuno, ele cria o homem à sua imagem e semelhança para dominar a criação e continuar demonstrando a sua providência. Nós veremos isso, como eu falei, dos versículos 26 até o final do capítulo 1. O Deus triuno criou o homem à sua imagem e semelhança para dominar a criação e continuar demonstrando a sua providência. Vejamos isso então nos versículos 26 e 27. Primeiro ponto, o Deus triuno criou o homem à sua imagem. Vamos ver o que isso significa mais uma vez. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Existe uma expressão em latim famosa que a teologia usa, imago Dei, para explicar exatamente essa relação do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e o ápice da sua criação, que é o próprio homem. Essas duas expressões são importantíssimas, imagem e semelhança. Isso imediatamente nos mostra que semelhança não nos torna iguais a Deus. Nós não somos mini-deuses. É um erro pensar que imagem e semelhança de Deus imprimem em nós algum tipo de divindade, de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo, isso nos aproxima de Deus mais do que
a biologia ou o senso comum querem mostrar muitas vezes. Eu mencionei na semana passada, como geralmente quando alguém define o que é homem, a definição mais comum é um animal racional. Vejam como essa definição tão simples, que talvez esteve na sua mente até a semana passada, nos mostra algo contrário ao que estamos vendo aqui. O homem, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele é muito mais do que um animal. Pense mais uma vez nas suas aulas de biologia. Quando você estuda todas as coisas, elas são divididas basicamente em 3 categorias: a categoria animal, a categoria vegetal e a categoria mineral. A partir desse texto, pense comigo mais uma vez: onde é que o homem se encontra? Se toda a criação está debaixo apenas do reino animal, vegetal e mineral. As crianças aqui sabem que o homem não é mineral. As crianças aqui sabem que o homem não é uma planta, ou seja, um vegetal. Mas elas então são tentadas a pensar desde muito cedo que o homem é um animal. E isso não poderia ser mais contraditório àquilo que nós acabamos de ver aqui. Lembre-se, Deus preparou todas as coisas, fez nos seus mínimos detalhes, para que exatamente depois dos animais domésticos, aqueles que seriam por serviço e até afeição mais próximos ao homem, no próximo passo então da criação, no próximo passo atingindo o ápice, Deus criaria aquele que certamente seria mais do que um animal, sendo a sua característica principal e diferenciando ele de qualquer outra coisa, a imagem de Deus impressa nele. Só nós, só o ser humano recebe essa dádiva no momento da criação. Sem dúvida alguma, toda a criação manifesta a glória de Deus, a Bíblia é clara nisso. Mas quando nós olhamos para o ser humano, nós percebemos que há algo de muito especial nele. E aqui a gente começa a entender um pouquinho mais o que significa então essa ideia de imagem e semelhança. Será que são palavras sinônimas aqui? Será que querem dizer coisas diferentes? Ora, eu já falei para vocês que a primeira coisa que ela nos mostra é que nós não somos igual a Deus, mas nós recebemos características desse Deus maravilhoso, que desde Gênesis 1 começa se mostrando como um único Deus, mas em uma pluralidade de pessoas. Nós nos lembramos claramente, desde Gênesis 1 e 2, que Deus Pai está criando, juntamente com o seu Filho, que era o Verbo, e aqui, auxiliado pelo Espírito Santo, que pairava por sobre as águas. E aqui no versículo 26, nós vemos, diferentemente de toda a atuação da criação, a Trindade se comunicando na criação do homem. Percebam aí como o verbo está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso eu insisto aqui, para que inclusive fique gravado em nossas mentes, soando e ressoando em nossos ouvidos o tempo todo, o Deus triuno, a Trindade Santíssima, cria todas as coisas. Em especial, o homem é tratado aqui como aquele que recebe características desse próprio Deus. É exatamente então aquilo que define a Trindade, que de alguma forma vai estar impresso no homem, tornando-o então a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. E aqui nós temos 3 categorias, pelo menos, há muito mais, mas por questão de resumo, nós percebemos então, diferentemente de todas as outras coisas criadas, que no homem, por causa da Trindade, há uma pessoalidade. O ser humano é uma pessoa. O ser humano é alguém que tem comunhão com outros seres humanos. E isso reflete exatamente o que Deus é.
Deus é um só, em três pessoas, tendo comunhão eterna, se amando desde toda a eternidade de forma perfeita, e isso fica claro na criação do homem. Aí você diz, mas os animais também têm afeição uns pelos outros, eles também vivem em bandos. Sim, eles vivem em bandos. Os seres humanos vivem em comunhão. Existe uma diferença enorme nisso. E é impressionante como nós olhamos para nós e, entendendo que isso é uma das características da Trindade em nós, a nossa pessoalidade, nós percebemos o quanto nós temos falhado em manifestar essa imagem de Deus por meio da nossa pessoalidade. Tem pessoas hoje em dia que fazem cirurgia para se parecerem com animais. Tem pessoas hoje que sem cirurgia se tratam ou tratam outros como animais. Tem pessoas no meio da igreja que não entendem que a pessoalidade humana, traço da imagem de Deus no homem, representa e exige que nós tenhamos comunhão plena uns com os outros como pessoas. Um outro aspecto da característica da Trindade em nós é a racionalidade. O homem é racional, sim, ele só não é um animal. Ele pensa, ele raciocina, ele consegue tomar decisões. E talvez o traço que mais identifique isso na pessoalidade do homem e na sua racionalidade é a ideia da linguagem. Sim, nós somos criados para poder, por meio da linguagem, nos comunicarmos com os outros. Exercitar essa pessoalidade que gera comunhão, lembrando-nos do que acontece na Santíssima Trindade. Como eles se comunicam, como eles manifestam exatamente esse relacionamento perfeito por meio de linguagem. Pense comigo, na sua família ou num relacionamento entre cônjuges, como falta comunicação, como falta uma linguagem inadequada. Nós geralmente falamos coisas que são mal interpretadas e isso gera problemas tremendos no meio da família ou até mesmo no meio da igreja. Quando a esposa reclama do marido que ele não sabe se comunicar direito, nem ouvir, nem falar, nós devemos nos lembrar que isso é uma falha na expressão maravilhosa da imagem de Deus em nós. Somos racionais, mas quantas vezes não nos portamos como verdadeiros animais, não só na linguagem, mas talvez até na ausência de pensamento ou em conclusões lógicas completamente deturpadas. O homem então manifesta também a característica da moralidade. Nós temos a pessoalidade, a racionalidade e a moralidade. A imagem de Deus então no homem faz com que ele saiba no final das contas o que é certo e o que é errado. No final das contas, nós não precisamos de 10 mandamentos escritos em tábuas ou na Bíblia para entendermos e sabermos quando nós quebramos esses mandamentos que na verdade estão gravados em nossos corações. A imagem de Deus no homem, por mais perverso que ele seja, por mais distante de Deus que ele esteja, faz com que ele no fundo, lá no fundo mesmo, saiba e tenha noção do que é certo ou errado. Eu não preciso nem aplicar isso de tão óbvio que é para as nossas vidas. O quanto nós, em plena igreja, conhecendo cada vez mais os 10 mandamentos, continuamos quebrando essa lei de Deus diariamente. E às vezes, o pior ainda, justificando e transformando as nossas desobediências ou transgressões em coisas legítimas e viáveis. Nós vemos então que a imagem e a semelhança de Deus no homem não só o transforma ou o coloca acima dos animais, mas traz toda essa ideia para o nosso meio, nos lembrando que é isso que devemos manifestar o tempo todo, pelo simples fato de termos sido criados assim.
Um outro aspecto interessante que nós vemos aqui, no versículo 27, Deus fala sobre a imagem e semelhança no versículo 26, e no versículo 27 ele repete a expressão, e no finalzinho do versículo ele diz: homem e mulher os criou. E aí, erradamente, nós pensaríamos então, se a ideia de masculino e feminino refletem a imagem de Deus no homem, então nós devemos entender também que de alguma forma o masculino e o feminino estão em Deus. E se você já leu, por exemplo, aquele livro terrível, A Cabana, sim, ele é terrível. Se você gostou, não goste mais. Eu estou ajudando você na sua interpretação. Queime aquele livro. Se você quiser, eu ajudo você a entender por que você deve queimá-lo. Tá? E se você se lembra bem, naquele livro, a pessoa do Espírito Santo ela é descrita como algo feminino, ou alguém feminino. Era uma coisa meio nebulosa e efeminada. E nós entendemos então aqui uma diferença enorme, mais uma vez, entre imagem e semelhança e exatamente o que Deus é e quem suas criaturas são. Deus cria a humanidade, homem e mulher, sim, para demonstrar algo da Trindade, não masculinidade e feminilidade, mas para mostrar que eles, sendo um, da mesma essência, da mesma glória, do mesmo poder, eles são diferentes. Eles são héteros em sua funcionalidade e na sua pessoalidade. Sem dúvida alguma, nós olhamos para esse versículo de uma forma tão simples, mas tão profunda. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra exatamente como Deus cria a humanidade, homem e mulher, mostrando para nós que sim, existe uma diferença de gênero, que vai de encontro à ideologia de gênero da nossa época. Não existe um terceiro sexo, não existe homem com genética masculina que queira se transformar em mulher, ou o contrário. Não existe um banheiro para pessoas que não são nem só homem, nem só mulher. Gênesis 1 é uma declaração direta contra tudo isso que nós temos experimentado, não só em nossa nação, mas no mundo inteiro, nos lembrando, meus irmãos, de que isso não é novo, de que o problema do pecado trouxe também, infelizmente, a deturpação dos gêneros desde o momento da criação, como eles foram estabelecidos. Antes de tratarmos necessariamente do problema da prática homossexual, nós precisamos nos lembrar que nós, principalmente filhos de Deus, restaurados, regenerados, somos os responsáveis para recuperar essa masculinidade e feminilidade. Nós sabemos que na igreja hoje, infelizmente, há um problema grande de guerra dos sexos, em uma maior ou menor medida. Mulheres querendo fazer aquilo que pertence só aos homens, e os homens, por sua vez, se acovardando e não fazendo aquilo que lhes é devido. Às vezes nós olhamos para os nossos pequeninos, os meninos, e nós achamos que masculinidade neles é eles saírem por aí simplesmente trombando, batendo a cabeça e quebrando coisas. Ah, meu filho é muito macho. Nós olhamos para a masculinidade bíblica, talvez inclua essas coisas também, mas não só isso. Será que nós temos treinado os nossos filhos para abrir a porta do carro para as donzelas entrarem? Será que nós temos treinado os nossos filhos para não serem os primeiros na fila quando o almoço ou o jantar são servidos? Será que nós estamos treinando os nossos filhos para o que é de fato um cavalheirismo e uma masculinidade bíblicas? Porque foi assim que Deus criou o homem e não a mulher. E pelo contrário, será que temos olhado para as nossas filhas e criado nossas filhas e treinado nossas filhas para serem exatamente como a Bíblia mostra que elas sejam? Ou será que no século XXI não dá mais para mulheres serem como verdadeiras donzelas bíblicas?
Do contrário, elas não vão crescer na vida ou sequer poder sobreviver. Não. Em nossa sociedade, talvez uma das maiores mentiras colocadas por Satanás em nosso meio, e isso inclui a igreja, é de que a mulher é capaz de fazer tudo aquilo que o homem é capaz de fazer. Lembre-se que isso não diminui em nada as mulheres, ou coloca um homem em um patamar que seja maior do que ele deva estar. Não. Homem e mulher os criou. Nos lembra que Deus tinha uma ideia de manifestar a sua imagem na humanidade, como sendo uma humanidade igual, sim, perante Deus, mas com funções diferentes. Homens se vestindo de tal forma, mulheres se vestindo de tal maneira. Pasmem, mas existem profissões que são masculinas e existem profissões que são femininas. Isso Deus estabeleceu desde o princípio e coloca ao longo da sua escritura todos esses princípios que nós podemos e devemos aprender para restaurar essa imagem de Deus em nós de forma maravilhosa. E é claro que talvez o maior problema, ou o problema mais grave, ou mais direto contra isso aqui, é o que nós chamamos de práticas homossexuais. Não descansemos em continuar lutando contra esse mal em nosso meio. Homens nascem homens, mulheres nascem mulheres. Sim, por causa da queda, por causa dos efeitos do pecado no mundo, homens e mulheres são tentados a quebrar a imagem de Deus neles, assumindo que eles têm um sexo diferente daquilo que lhes foi dado geneticamente e desde toda a eternidade. Não pensemos, não concluamos que o pecado foi tão grande a ponto de fazer, sim, pessoas com genética masculina ou feminina terem um sexo diferente. Continuemos lutando claramente contra esse tipo de prática. Mas a luta não é só com a nossa discordância. A luta diz respeito também àquilo que o Evangelho de Jesus Cristo pode e deve fazer naqueles que ainda pensam que Deus ama a prática da homossexualidade, porque Deus é amor. Vejam que quando nós olhamos para a ideia de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, é óbvio que nós não podemos parar aqui. Gênesis 1 nos leva a algo superior, a algo além. Nós lemos aqui em nossa liturgia o Salmo de número 8, que não se aplica apenas à criação do homem em si, mas que aplicado no Novo Testamento nos mostra que Jesus Cristo é o centro de tudo isso. Nós lemos lá em 2 Coríntios a ideia de que Ele é a imagem de Deus. Nós lemos em Filipenses a ideia de que Ele tomou forma humana à semelhança de homens. Essa linguagem não é por acaso. Você tem Paulo nessas duas epístolas, em outros lugares, interpretando Gênesis 1 com a centralidade em Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, é aquele que diz que no meio dos coríntios, uns tinham sido efeminados e até sodomitas, mas eles não eram mais daquele jeito. O que é que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que a imagem de Deus, que já estava presente naqueles pecadores, por mais deturpados que eles fossem, começou agora a ser restaurada completamente pela imagem de Cristo, uma vez que eles deixam
esse pecado pela graça do Espírito Santo. Será que essa é a nossa esperança? Será que essa igreja está aberta para receber travestis que parecem não mais ter a imagem de Deus neles e eles têm? Será que nós estamos preparados para receber pessoas que fizeram cirurgia de mudança de sexo e podem ser transformados à imagem de Cristo pelo Evangelho da Graça? Essa é a nossa luta. A nossa luta, inclusive, de tirarmos do nosso vocabulário coisas tão comuns como palavras pejorativas relacionadas a esse tipo de pessoa, a esse tipo de atitude. Os cristãos são os únicos que podem de fato ser homoafetivos. Os cristãos são os únicos que podem demonstrar esse amor trinitariano que restaura a imagem de Deus, inclusive nessas pessoas, por meio do Evangelho. Sim, você olha para uma parada gay e você talvez sinta nojo e arrepio daquilo, mas é exatamente aquele tipo de pessoa que ainda carrega em si essa imagem de Deus que pode ser restaurada completamente e se parecer cada vez mais com Cristo. Nós não lutamos apenas tornando os nossos meninos mais homens bíblicos, as nossas meninas mais mulheres bíblicas, mas nós lutamos mostrando que a imagem de Cristo também está aí para restaurar aqueles que parecem sem qualquer restauração. Uma outra aplicação que flui disso aqui é claramente a ideia do racismo. Como é que nós podemos ter algum tipo de atitude assim? Talvez você nunca tenha sido racista, duvido muito, mas você certamente já provou do veneno do racismo em sua vida de alguma maneira, por causa do seu jeito, por causa da sua cor, por causa, enfim, de qualquer característica sua que fuja ali de um padrão determinado por um grupo. Queridos irmãos, durante a escravidão e até mesmo alguns anos depois, a escravidão lá nos Estados Unidos, pastores presbiterianos defendiam a inferioridade dos negros, dizendo inclusive que negros não tinham condições de ser ministros da palavra. Era impossível que o Deus, Criador de todas as coisas, que criou o homem e mulher, poderia chamar um negro para o ministério sagrado. Eu não estou falando de nazistas, eu não estou falando de neonazistas, eu estou falando de teólogos presbiterianos que chegaram a essas conclusões. Somente o Evangelho, somente a palavra de Deus, somente Gênesis 1 consegue de fato lutar contra essas coisas e mais uma vez colocar o homem na sua devida posição, como o ápice da criação, por ser ele a imagem e semelhança de Deus. Isso nos ajuda tanto, inclusive na aproximação de pessoas como prostitutas, drogados, aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia. Quando nós olhamos para essas situações terríveis, nós não conseguimos, por nossos olhos humanos, ver imagem de Deus ali. Mas hoje, nessa manhã, nós somos confrontados a, pela fé, entender que em todo o ser humano, lá no terrorista mais perverso do ISIS, até o cidadão da igreja mais hipócrita, a imagem de Deus.
E enquanto há a imagem de Deus, há a esperança de que o Evangelho vai imprimir ali, mais uma vez, a imagem de Cristo, para restaurar aquela pessoa à imagem de Deus, de uma forma não mais deturpada, mas sim de uma forma agora transformada. Essas são as implicações da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Mas nós continuamos no versículo 28. Nós vemos que o Deus triuno criou o homem para dominar a criação. O Deus triuno criou o homem para dominar a criação, versículo 28. Vejam como ele repete aqui, nos versículos 26 a 31. Eles repetem muito, eles querem imprimir em nós essas ideias. E no versículo 28 nós lemos: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Existe algo que flui daqui, que a teologia chama de o mandato do domínio. Isso também é uma implicação, obviamente, da imagem de Deus no homem. É impossível que ele não domine. O problema é como ele domina. E nós temos visto aí, infelizmente, o homem dominando a criação de uma forma completamente deturpada. Esse desastre ambiental que aconteceu lá em Minas é prova disso. Como isso tem sido tratado é prova disso. Como é que nós, enquanto igreja, temos nos levantado para realmente mostrar como se domina a criação? Nós vemos aqui a ideia de domínio sobre animais, a parte falando pelo todo. Obviamente o domínio não se restringe a isso, a sermos domadores, não só de animais domésticos, mas de feras do campo. Inclui isso, mas vai além. E nós nos lembramos de algumas ilustrações interessantes. Você vai na Índia, que precisa tanto do Evangelho, e você vê ali milhares de pessoas à beira do Ganges ali, idólatras morrendo de fome, enquanto vacas estão caminhando livremente pela cidade, intocáveis. Aquilo que Romanos 1 nos ensina: o homem adorando mais a criatura do que o Criador. Você já deve ter se deparado com uma pessoa vegetariana que não come nem ovo, mas que é a favor do aborto. Seres humanos ainda mal formados, digamos assim, podem ser aniquilados, mas não um ovo que vai gerar um pintinho tão bonito depois. Sim, domínio não significa maltratar animais ou até mesmo a criação. Isso nós fazemos o tempo todo, infelizmente, e às vezes com a desculpa de que foi isso que Deus nos mandou fazer. Eu lembro que, enquanto eu estive no seminário, havia debates interessantes sobre isso. E havia professores e até alunos ali que defendiam que domínio significava não nos preocuparmos tanto assim com o meio ambiente, porque afinal de contas, nós tínhamos que explorar mesmo, pois esse era um dos mandatos de Deus. E é por isso então que nós vemos grupos completamente anticristãos, anti-Gênesis, anti-trinitarianos, se levantando para defender as baleias, para abraçar as árvores, para defender a mãe terra ou a deusa Gaia. Porque nós cristãos olhamos para a palavra de Deus e temos o Espírito Santo para interpretá-la corretamente e continuamos justificando a nossa exploração do cosmos como sendo algo devido. E eu espero que nessa manhã fique claro que explorar o cosmos, como nós temos feito, não é dominar o cosmos, porque dominá-lo significa também cuidar dele.
Um outro debate interessante lá nos Estados Unidos, isso não se encaixa muito aqui, era ver como, principalmente ali na região do sul dos Estados Unidos, pessoas usavam esse texto para justificar a caça de animais. Aqui você deve ficar horrorizado com isso. Mas os filhos, desde pequenininho, aprendiam então a atirar nos veados, nos coelhos, nos patos. Nada de errado com a caça, com o domínio sobre os animais, desde que a motivação seja correta. E nós morávamos lá no orfanato, e para aliviar a consciência desses caçadores que matavam muitas vezes veados só por esporte, só por diversão, isso não é dominar a terra, é maltratá-la. Eles, para aliviar a sua consciência, iam lá, preparavam a carne daquele animal e levavam para os pobres órfãos. Nós enjoávamos de comer carne de veado, porque eles caçavam para esporte, para botar o troféu da cabeça daquele animal lá em suas casas, mas a carne serviu de alimento para pobres órfãos. Não há nada de errado com a caça, não há nada de errado com a pesca, não há nada de errado com o domínio sobre os animais. Entretanto, qual é a motivação? Por que temos feito isso? E sem dúvida, vemos que a ganância e tantas outras coisas têm feito o homem não dominar a terra e os animais devidamente. Queridos irmãos, mais uma vez, nós olhamos para o Greenpeace e outros grupos e eles não conseguem fazer isso. Eles não têm a restauração da imagem de Cristo neles. Eles continuam dominando, eles continuam supostamente cuidando e cuidando mal, porque eles ainda têm a imagem de Deus neles, mas é só o Evangelho, é só a igreja, é só eu e você que somos capazes de realmente cuidar do meio ambiente, aplicando o domínio sobre todas as coisas de forma correta e com a centralidade em Cristo. No versículo 28 nós vemos um outro imperativo, diz aqui: enchei a terra e sujeitai-a. A ideia de sujeição da terra. Sujeitar a terra significa nada mais nada menos do que imitar o que Deus fez com a criação nos respectivos dias. Lembrem-se, Deus criou, a terra era sem forma e vazia, ela estava em trevas e havia ali um abismo como que sem fim. Não havia limites, ou pelo menos não se podia ver e enxergar. E a partir daquela primeira criação ali, Deus vai estabelecendo, por um processo maravilhoso, demonstrando a sua glória, aquilo que o homem continuaria fazendo a partir do sexto dia da criação. Nós, por termos a imagem de Deus em nós, somos chamados para criativamente produzir e gerar, por exemplo, tecnologia. Você olha para lugares como Dubai, maravilhosos, lindos. Você um dia vai querer fazer uma viagem turística para lá. Muçulmanos, islâmicos e não cristãos são capazes de aterrar o mar em distâncias enormes e fazer cidades incríveis sobre elas, sobre aquele aterramento, aquele aterro. E nós cristãos fazemos o quê? Que tecnologia nós inventamos? O quanto de ciência nós temos produzido? Ímpios que não adoram ao Deus triuno têm transformado essa criação e de uma certa forma sim, trazendo a bondade para ela, restaurando-a, enquanto nós ficamos apenas sentados, olhando, achando que o nosso único papel nesse mundo
é entregar folhetos por aí, evangelizando pessoas, achando que isso é suficiente para manifestarmos a imagem de Deus em nós. Não precisa ir muito longe. Você não precisa construir uma represa que não vai ceder e causar desastres ambientais por aí. A pergunta é simples: como é que você cuida do seu jardim? Aí você diz: ufa, eu moro em apartamento. Como é que você cuida da sua casa? Como é que você cuida do seu quarto? Como é que você ensina os seus filhos a cuidarem da água, da energia? É só quando a conta vem que você começa a saber controlar esses recursos que devem ser controlados em primeira medida ou em primeira análise por causa do mandato que Deus nos dá para sermos melhores mordomos daquilo que Ele nos dá. Como é que nós, enquanto imagem de Deus, restaurados para sermos segundo a imagem de Cristo, temos tratado do nosso planeta? Se a igreja não se levantar para isso também, ímpios continuarão fazendo, não tenham dúvida disso, e sempre com a motivação errada, jamais para a glória de Deus. O versículo 28 nos mostra ainda um outro aspecto desse mandato do domínio. Deus diz: e sede fecundos e multiplicai-vos. E aqui parece haver então um dilema. Se nós formos cuidar da terra, como Gênesis 1 está nos mostrando, então nós não devemos ter muitos filhos, porque senão os recursos vão acabar, eles vão parecer gafanhotos, principalmente na adolescência, não vai ter dispensa que segure, e certamente um dia então todo o recurso da Mãe Terra vai acabar, porque nós somos irresponsáveis e tivemos mais do que um filho, casal, menino e menina. Claro que eu estou exagerando, mas sem dúvida alguma, se tem algo que nós precisamos resgatar, não apenas a partir desse texto, mas a partir de toda a Escritura, é que é uma bênção em qualquer época, inclusive na época da zica, termos muitos filhos. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer isso de forma responsável. Isso não quer dizer que nós vamos simplesmente dizer: quantos Deus me der, esse é o meu planejamento familiar. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que um bom mordomo, que tem a imagem de Deus, ele sabe em primeiro lugar que quando Deus abre o ventre para dar mais um filho, aquilo é bênção. Talvez tire um pouquinho do seu orçamento, talvez sim traga algumas coisas que vão tirar você da sua zona de conforto, mas podem ter certeza, meus irmãos, que quando Deus diz que nós deveríamos encher a terra, como nós veremos já no terceiro ponto, Ele jamais falhou em planejar. Dentro da igreja, não podemos culpar os que estão fora porque eles não têm o Espírito Santo, mas dentro da igreja, quando nós percebemos um controle de natalidade exagerado em vários aspectos, se nós formos analisar os nossos corações, nós veremos que nossas motivações não são bíblicas.
Sim, é um equilíbrio, é uma linha tênue. Você tem exagero dos dois lados. Mas quando Deus diz esse imperativo, Ele está sendo claro: multipliquem-se. Multipliquem-se. Não apenas para ter mais seres humanos na terra, para que a terra seja mais bem cuidada, não. Mas para que essa imagem do Deus maravilhoso esteja por todo o cosmos. Esse era o intuito, esse era o objetivo e o propósito da multiplicação. E é maravilhoso vermos como isso se aplica espiritualmente. Meus irmãos, nós estamos falando aqui apenas de geração natural de filhos. Essa multiplicação ela se dá pelo menos de outras duas maneiras. Nós adotamos crianças, nós adotamos filhos, nós tiramos esses meninos que estão em orfanatos, mas na verdade fora do pacto, e os incluímos no pacto por meio da adoção, multiplicando assim a imagem de Deus em Cristo por todo o mundo. E além disso, talvez nunca tenha feito essa relação, mas nós multiplicamos filhos no mundo, não só por geração natural, não só por adoção, mas também pela evangelização. Paulo não teve filhos, e ele pode, assim como ele disse nas Escrituras, falar que teve muito mais filhos do que eu e você aqui nessa manhã. Filhos espirituais, filhos que ele viu nascer de novo ali na sua presença. E essa é a relação com a nova aliança. A ideia da restauração do mandato, do domínio, ali na grande comissão, quando Jesus diz para os apóstolos, e consequentemente para a igreja, obviamente, ir por todo o mundo, fazendo discípulos, ou filhos de Deus, levando essa imagem restaurada em Cristo, de fato, a todas as nações. Essa é a ideia de multiplicação, não apenas uma ideia muçulmana, que acha e crê que vai dominar o mundo tendo muitos filhos, e você vê na Europa hoje isso já acontecendo, de uma certa maneira. Mas presbiteriano, brinca-se, né? No passado, não mais no presente, no Brasil isso talvez nunca tenha sido um costume. Presbiterianos costumavam ter muitos filhos porque afinal de contas eles não sabem evangelizar. E são as duas coisas, as três coisas, como nós mencionamos: geração natural, adoção e evangelização, multiplicando assim o reino de Deus por meio daqueles que portam a imagem de Deus neles, agora restaurada em Cristo Jesus. E para nós terminarmos, versículos 29 e 30. Nós vimos nessa manhã que o Deus triuno, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança para dominar a criação e demonstrar a sua providência. E é isso que nós vemos agora, o Deus triuno criando o homem para demonstrar ainda mais a sua providência. Versículos 29 e 30. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vejam que coisa maravilhosa. Quando o homem foi criado, e aqui também se refere aos animais, até o momento do dilúvio, homens e animais eram herbívoros.
Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 9, versículo 3. Gênesis 9, versículo 3. Após o dilúvio, ele sai da arca, e quando nós chegarmos nesse capítulo, se Deus assim nos permitir, nós veremos como a aliança de Deus com Noé nada mais é do que uma restauração, uma repetição do mandato lá de Gênesis 1. Só que aqui com uma diferença. Gênesis 9, 3 diz: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Não, isso não é a justificativa perfeita dos grupos cristãos vegetarianos para dizer que o ideal lá no Éden, até o dilúvio, era que o homem comesse apenas verduras e frutas. Não, porque Deus comanda, Deus manda se comer proteína animal. Mas isso nos mostra o quanto, em primeiro lugar, a nossa própria dieta, aquilo que comemos, diz respeito também não só à providência de Deus, mas obediência a Ele. Ele se preocupa nos mínimos detalhes, inclusive com aquilo que nós comemos. E aqui uma aplicação maravilhosa que os pais podem fazer em relação aos seus filhos. Não, eles não precisam comer apenas verdura e frutas, mas esse texto nos mostra que o homem, quando foi criado à imagem de Deus, ele era apenas herbívoro, nos ensinando que sim, hoje em dia, apesar de podermos e devemos comer carne, nós devemos comer também as nossas verduras. E aí, para a alegria dos meus filhos, também cuscuz. Esse texto não nos mostra uma justificativa para sermos todos vegetarianos, nos mostra a importância de uma dieta herbívora na vida do ser humano, mas mais do que isso, nos mostra o cuidado de Deus para com as suas criaturas, mesmo antes da queda. Isso é maravilhoso. Os versículos nos dizem aqui que Deus dá as ervas e as árvores para mantimento. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem preparou. Foi Deus quem determinou a providência, a dependência a Deus. Era total mesmo antes da queda. Isso nos ensina uma aplicação tão óbvia, mas tão difícil de praticar. Nós devemos depender de Deus e da sua providência o tempo todo. Não só quando a nossa despensa está cheia, ou vazia, melhor dizendo, mas também quando ela está cheia. É por isso que Deus diz para o povo que estava entrando lá na terra prometida: quando vocês estiverem do bom e do melhor, não se esqueçam de mim. E o que foi que aconteceu? Eles se esqueceram de Deus. E nós somos assim. Nós nos lembramos da providência de Deus só quando a necessidade é extrema. Porque quando ela não é o meu trabalho, é a minha força, é o meu emprego, é o meu salário, é a minha dispensa que realmente geram para mim tudo aquilo que eu necessito. E finalmente, mas não sem menos importância, o versículo 31 nos mostra: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto. Nós vimos na semana passada que em todos os dias a conclusão foi de que era muito bom, exceto no segundo dia. E aqui no final da conclusão ele ainda acrescenta um muito bom. É como se no hebraico fosse um superlativo. É boníssimo. E aí nós olhamos para mais uma vez a forma como temos sido educados e treinados
talvez indiretamente, mais do que diretamente, não só no secularismo, mas também na religião, de ainda achar que as coisas desse mundo, e nós poderíamos resumir tudo isso na questão da matéria, que a matéria ela é algo inferior, que a matéria é ruim, que a matéria não presta, e que tudo que nós precisamos fazer então é lutar pelo espírito, pela alma. Isso mostra uma dicotomia terrível no meio da igreja. A igreja que só evangeliza e não restaura todas as coisas por meio da ciência ou da tecnologia. A igreja que pensa que essa terra vai ser completamente destruída e que a nossa esperança está só nos céus. Uma dicotomia que faz com que ímpios continuem dominando toda a criação de Deus de forma errada, como mencionei, e continua deixando os cristãos e as suas vocações escanteados, achando que tudo que eles devem fazer é orar para que essa impiedade não atinja a igreja. Tudo muito bom. E Deus restaura em nós então, principalmente na pessoa de Cristo, exatamente essa união. Nós concluímos mostrando, talvez, que a imagem de Deus no homem, e a sua característica principal enquanto homem, é essa junção da matéria com o espírito, daquilo que é material com aquilo que é imaterial. Só o ser humano foi criado com corpo e alma. Animais não têm a alma, não tem o céu dos cachorros, nem dos gatinhos. E aí nós olhamos para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que assumiu para si forma de servo, em semelhança ao ser humano. Para fazer o quê? Para reverter aquilo que na queda se compromete, justamente essa imagem de Deus no homem, que permanece sim, mas permanece de forma completamente deturpada. No credo apostólico nós recitamos: eu creio na ressurreição da matéria, eu creio na ressurreição do corpo, eu creio na ressurreição da carne. E nessa manhã, se você não está em Cristo Jesus, você não é nova criatura. Sim, você ainda tem a imagem de Deus em você, completamente deturpada. O que é que você nessa manhã vai responder ao Evangelho da graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, falando que você, pelo Espírito Santo, nele se torna um agente da multiplicação da imagem de Deus restaurada por todo o mundo? Jesus toma para si um corpo e uma alma, e naquela cruz do Calvário ele tem essas duas partes separadas. Isso que é morte. Ele tem o seu corpo e a sua alma separados, para que eu e você, quando tivéssemos também os nossos corpos e almas separados, tivéssemos a convicção de que enquanto na sepultura nós aguardaríamos um dia a ressurreição da matéria, pois ela foi criada muito boa por um Deus muito bom. Adão não foi um mito, e muito menos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão, e está restaurando a imagem de Deus em nós, até que um dia tudo isso seja perfeito e consumado. Não saia daqui hoje sem garantir a restauração da imagem de Deus em você,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado porque nós podemos ler as Sagradas Escrituras não com os óculos da evolução, não com os óculos do catolicismo romano, e muito menos com os óculos de um evangelicalismo moderno que se distancia cada vez mais da ortodoxia da história da redenção. Ó Deus, muito mais do que ensinar os nossos filhos a comer verduras e legumes, nos ajuda a ensinar os nossos filhos a se alimentarem de Cristo e a terem nele a imagem do Deus invisível e desejarem ser como Ele e atingirem a varonilidade perfeita que se encontra nele. Ó Deus, nessa manhã, mais do que nos tornar cientistas e ambientalistas para a glória de Deus, nos ajuda a multiplicar a Tua imagem na terra por geração natural, por adoção e também por evangelização. Tende misericórdia da Tua igreja, ó Deus. Ajuda-nos a perceber o quanto nós somos racistas, o quanto nós nos tratamos e tratamos outros como animais. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrepender de tudo isso. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.